vendo aqui uma turma de jovem, talvez um ou dois aqui, o cidadão lá atrás, lembra que nós tínhamos nessa época uma inflação de 2.500% ao ano. Era 70%, 80% ao mês. Todo mundo, quando recebia seu salário, no fim do mês, corria para o supermercado para fazer as compras, porque amanhã de manhã já era outro preço. O pessoal ficava aguardando o jornal Hoje da Rede Globo para saber a cotação do dólar para remarcar a mercadoria. Então era uma inflação louca. E eu aproveitava, além das representadas, eu também fazia aquela parte de vendedor ambulante. Porque eu fazia muito o interior de Alagoas, de Paraíba e de Pernambuco. E o pessoal não tinha muita ideia de atualização de preço. Então eu comprava em Recife canetas, comprava esses artigos escolares e saía vendendo também. Além da representação comercial das empresas, eu saía vendendo e ganhava um bom dinheiro. Por isso que eu tinha essa renda que falei ainda há pouco. Às vezes ganhava mais comprando e vendendo do que da própria representação. E eu estava muito satisfeito. Salário bom, padrão de vida melhorou. Mas um belo dia, eu saindo de Petrolina, 4 horas da manhã, nesse carrinho, no carrinho lá azulzinho, não aguentava mais do que 90 quilômetros, quando botava 100 quilômetros, ele parecia que ia acabar o mundo. O ar-condicionado era aquele vidrinho que abria assim para bater aqui. E eu saí de Petrolina, em Pernambuco, para Campina Grande, na sexta-feira, porque eu saía na segunda-feira de madrugada, 3 horas da manhã, e voltava na sexta-noite. Na sexta-feira de manhã, saí de Petrolina, um pouco cedo, muito sol quente, naquele sertão de Pernambuco. E quando cheguei aqui, em Boa Vista, eu dei um cochilo. E acordei já querendo descer o aterro da contramão. Era um abismo meio grande do outro lado. Aí Deus bateu aqui no meu ombro, ei, caboclo, acorda que tu está dormindo. Aí eu, incontinente, questão de sobrevivência, puxei o carro para a direita, sem olhar se vinha carro de lá, se vinha carro de cá. Instantâneo. Joguei o carro no acostamento, parei o carro, meu Deus do céu, aí fui lá olhar onde eu ia descer, eu digo, tinha se acabado tudo aqui. Sentei no meio-fio quente do asfalto. E, meu Deus, se eu tivesse morrido aqui, eu quero que ia ser da minha família. Porque representante é bom, se ganha um bom dinheiro, mas você é autônomo, você não tem nenhum vínculo com as empresas. Se você morrer, o máximo que vai acontecer, se você for um bom representante, a empresa vai mandar naquela época, telegrama, uma coroa de flores, mandar o resto do dinheiro que você tinha lá para receber. Então, minha família ia viver de quê? Ia fazer o quê? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a partir de então, eu coloquei na cabeça que eu tinha que arrumar alguma coisa onde, na minha ausência, a família tocasse aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E comecei a pensar, aquilo não saiu da minha cabeça. Peço desculpas a vocês, estou um pouco afônico. E comecei a pensar. Eu trabalhava com material escolar, material de escritório, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou inventar? Na minha cabeça não tinha mais nada, comércio não dá, porque tinha que ser alguma coisa de fabricar, se que fizesse alguma coisa ali, de fabricar, vender. E dentre as minhas representações, eu tinha uma representada de caderno, que era lá de Itapetininga, interior de São Paulo. Era sul-americana de caderno, do argentino Raul Domingo Aragão. Mas não foi de imediato. Eu pensei em fazer cola, em vazar cola, vender cola, sandália, pensei, mas não tinha know-how, não tinha nada. Eu já era do ramo de papelaria, material escolar, de escritório. E um dia caderno, eu vendia caderno, é bom, vende bem, o valor agregado é bom, por que não caderno? Sim, mas como caderno? Como é que eu vou
concorrer com Tilibra, Forone, São Domingos, tudo empresas grandes lá de São Paulo. E eu aqui, representante e tal, mas não tirava aquilo da cabeça. E um dia eu comecei a desenvolver um protótipo para esse caderno. Um caderno diferente. Eu digo, se eu for para caderno, eu tenho que fazer um caderno diferente. Porque se eu for fazer um caderno igual que tem no mercado, o que é que eu vou fazer? Nada. Então eu procurei fazer diferente. E matutei e desenvolvi um protótipo que foi este caderno aqui. Esse é um dos primeiros cadernos com botão, acho que alguém lembra ou se lembra dele, tá? Esse foi um dos primeiros cadernos que nós produzimos. Era um caderno diferente, tá certo? Isso aqui era um caderno diferente. Bolei tudo, pensei, viajava. Quando eu estava viajando, pensava, não tirava isso da cabeça. Mas como é que eu vou fazer? Aí cheguei aqui em Campina Grande e descobri um cidadão aqui no Monte Santo que mexia com solda eletrônica. Isso aqui é solda eletrônica. Aí eu cheguei lá, falei com ele, disse, eu preciso fazer isso aqui, uma capa assim. E eu não tinha isso na cabeça, eu queria que ele fizesse. E nós fizemos para lá, para cá, para lá e para cá, até que um dia saiu a capa do caderno. Aí eu saí com a capa do caderno dele lá, fui para a rua, comprei um caderno, tirei o espiral, botei o espiral aqui, o caderno aqui dentro, fechei, estava pronto o caderno. E eu comecei agora a fase 2, que era saber como era que o mercado ia encarar até então um caderno desse tipo, já que não existia nada parecido no mercado. Continuava como representante e na linha de livraria e papelaria e comecei a fazer o que se chama pesquisa de mercado, presencialmente, com os donos das lojas. Fulano, o dono da loja, eu desenvolvi esse caderno, o que é que você acha? Vende? Aí ele dizia, Jonas, vende. Certamente é um caderno mais caro, como de fato era um caderno mais caro, porque é um caderno totalmente diferente, né? Mas é novidade, vende. E quando eu pesquisei os 3 estados que eu fazia, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, 90% me aconselharam a tocar o barco. Voltei para Campina Grande, satisfeito, porque o produto tinha sido aprovado por quem ia comprar. Não, pode trazer, eu boto aqui na loja e a gente vende. E eu desenvolvi o caderno e agora qual o nome que eu vou botar nesse caderno? Aí comecei, eu morava numa casa, nos fundos da casa tinha 2 quartinhos que eu fazia meu escritório de representação. E ficava lá até meia-noite. Nome tal, não dá, rasgava, bota no lixo, nome tal, nome tal, nome tal. Até que um dia, de repente, apareceu Caderzil. Caderzil, Cadernos do Brasil. Aí eu, pronto, é esse aqui. É esse aqui. Desenvolvi o nome, pedi para um escritório aqui em Campina fazer o layout e registrei o nome Caderzil. E fui também numa empresa, por uma questão de ética, não quero falar o nome dela aqui, tentar registrar o caderno, patentear o caderno. Ela disse, não, o caderno não pode patentear, porque caderno é um produto de domínio público há mais de 100 anos. Eu disse, tudo bem, minha senhora, mas você já viu um caderno igual a esse? Não, então é diferente. Não, mas não pode, não sei o quê, mas dê entrada a si mesmo e mande para o NPI, que é quem faz a patente. Um belo dia ela ligou, não sabe você que não tinha patente, não pode fazer a patente? Tá bom, não pode, deixei para lá. E comecei, a capa já estava resolvida, eu era representante da empresa de caderno, comecei a comprar o miolo de lá. Só que ele era fabricante de caderno, eu comprava só o miolo dele, e o que era que ele mandava para mim? O ributai dele lá, que ia para o lixo, que vinha de todo jeito, isso me deu muito trabalho.
Isso me deu muito trabalho. Aí eu chegava aqui, tinha que ir na gráfica, passar na guilhotina para deixar prumadinho, bonitinho. Não foi fácil, não. Foi complicado. Mas, finalmente, aí eu digo, agora, juntei a família, meus filhos, minha mulher, meus pais, meus irmãos, e levar a notícia que eu ia deixar de ser representante e ia fundar essa empresa. Meu amigo, foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda. Você está louco, você está bem. Como é que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Isso não tem futuro. Quantas empresas grandes tem? E você vai se meter num negócio desse? Você pode se meter com isso? E foi complicado, mas eu não tirava da cabeça. Botei muito meus joelhos no chão e conversei muito com Deus, pedi orientação. E o que eu sentia era que era para ir em frente mesmo. Não abandonar, não esmorecer. E eu fui em frente. Fui em frente com o caderno e comecei a produzir o caderno. Antes de falar no caderno, eu fui persistente no caderno. Todo mundo foi contra, acho que só quem foi a favor fui eu mesmo. Mas eu era persistente. Por falar em persistente, vou voltar um pouco no passado, ainda como representante. Eu fazia o estado de Alagoas e eu tinha uma cliente lá em Alagoas, o nome dela era Eni Costa, a livraria era a Livraria Jorge de Lima, e eu era representante dessa empresa de João Pessoa, que era a Grafset, para ela me atender para vender a Grafset. E um dia, a primeira vez que eu fui lá, falei com a secretária dela e disse, diga a Eleni que eu preciso falar com ela, é Jonas Cabral, da Grafset e tal. Telefonou, não pode atender. Eu só ia uma vez por mês, em Maceió. Fazia o estado todo, passava em Maceió e vinha. No segundo mês eu fui, não me atendeu. No terceiro mês fui, não me atendeu. No quarto mês eu fui e ela não me atendeu. No quinto mês eu fui, acho que ela pensou, eu vou atender esse chato, para me livrar dele. Ela foi e me atendeu, mandou entrar. Eu disse, Eleni, ela jovem, na época ela era jovem, isso há 35 anos atrás. Ela era jovem, tinha o quê? Uns 25 anos, 30 anos. Disse, Eleni, eu vou ser bem rápido para não tomar seu tempo, você é muito ocupada. Eu trabalho com a Grafset de João Pessoa, mostrei o produto, mostrei o preço, disse tudo a ela, o frete, a diferença, tal e tal e tal e tal. Ela disse, eu vou lhe dar um pedido pequeno para sentir o seu produto. Aí ela me deu um pedido pequeno, saí de lá morrendo de contente, porque eu tinha posto o pé na loja dela, que era 3 lojas grandes em Maceió. Naquela época não tinha fax, não tinha celular, não tinha iPad, não tinha nada, era Telex, lá no Correio. Acho que pouca gente aqui conhecia o Telex. E eu fui para o hotel, peguei o telefone, passei o telefone para a empresa, de João Pessoa, a Grafset, e falei com o gerente comercial. Theo, está aqui o pedido dessa cliente, faz 5 meses que eu rodo atrás desse cliente, e só agora ela me deu um pedido pequeno. Você vá pessoalmente na expedição preparar esse pedido, nada pode dar errado, e mande ainda hoje pelo ônibus da Progresso que faz Maceió. Parecia que ele era o gerente comercial parecia que eu era o gerente comercial e ele o representante, eu dando ordem a ele. Não pode dar nada errado, tem que dar certo, porque se der errado, tchau. E ele fez isso, botou no carro dele, botou na mala do carro dele, que era um Opala, e foi levar lá. Quando foi no outro dia de manhã, liguei para a empresa, e chegou uma encomenda aí, antes de sair, tomei café no hotel, antes de sair, chegou a encomenda aí para a Livraria Jorge de Lima. Chegou, já entregou? Não. Por que não entregou ainda? Não, porque a gente está sem carro. Olha, meu amigo, a gente só trabalha com a Progresso, transporta muito pela Progresso. Se você não entregar isso daqui a meia hora, não vai se transportar mais nada pela Progresso. Não, está chegando uma Kombi aqui, vou mandar levar. Botou a Kombi, levou, entregou lá. Meia hora eu ligo para o depósito, onde era entregue a mercadoria. Chegou a encomenda aí da Grafset para vocês, acabou de receber. Ok, obrigado. Peguei o telefone, liguei para a Eleni. Eleni, sua mercadoria já está no depósito. Eu disse, não acredito. Eu digo, está no depósito. Tá bom, muito bem, tá certo. Quando foi no mês seguinte, eu fui, aí ela já me atendeu de novo. Sentei na frente dela e ela começou a perguntar. Ela disse, Jonas,
faça o seguinte, quando você chegar em Maceió, ligue para mim dizendo que está na cidade, que eu vou fazer o levantamento do estoque e aí você vier, não perde mais tempo. Quando eu cheguei, ela já estava com as faltas na mão. Aí ela chegou e disse, note aí, nota promissória, aquela nota promissória amarela que todo mundo conhece. É pacote com quanto? Eu disse com 40. Ela disse, bota 400 pacotes. Não, 400 não, 40 pacotes, desculpa. 40 pacotes. Aí eu, recibo de aluguel, pacote com quanto? Com 40, bota 40. E eu não notei nada. Ela olhou para mim e disse, você não está notando não? Estou não. Estou não, Helene, desculpa, a empresa é sua, você é compradora, você é quem sabe, mas eu acho que isso é um volume grande para a sua loja. Eu sou vendedor e vivo de venda, vivo de comissão. Outra pessoa aqui estava morrendo de contente, mas eu acho que esse pedido é grande para a sua loja. Ela disse, então, aí pegou a folha lá, aí disse, faça o pedido. Eu digo, como é que eu vou fazer o pedido? Se vire. Senta ali naquele birô e faça o pedido. E eu fiz um pedido bem enxuto, para quando eu voltar na outra semana, já não ter mais produto lá. No outro mês, voltei, liguei para ela, ela disse, pronto, passa amanhã. Quando cheguei lá, ela disse, pronto, a falta está aqui, faça o pedido. Então, quem ficou fazendo o pedido foi eu. Quem vendia lá era a empresa São Domingos, lá de Catanduvas, interior de São Paulo. Só tinha São Domingos. Aí a Grafset começou, uns 6 meses depois só tinha a Grafset. Então, é a persistência. Vocês têm que ter persistência. Você tem negócio, você que vai abrir negócio, tem que ter persistência. Tem que crer, tem que acreditar. Então, vou voltar agora lá para... Estava falando sobre o acidente, falei também sobre o caderno aqui. E comecei a comprar os miolos, montar o caderno, não tinha patente. E quando foi um belo dia, essa mesma empresa que eu trabalhava, que deixei de trabalhar, essas alturas eu já tinha deixado de ser representante, porque eu tinha que optar ou representante ou a Caderzil. Eu digo, não, agora é um caminho sem volta, aqui eu vou embora. E a Caderzil, por gentileza, a imagem 1. Não é nada disso, não. Então, eu aluguei um quarto perto da minha casa, era 40 metros quadrados, um predinho, e comecei a produzir. Comprava um miolo de São Paulo, a capa era feita aqui, e comecei a produzir, montar o caderno, não era nem uma fábrica, era montando caderno, era uma montadora de caderno. Botava na mala do carro, meus filhos e 1 ou 2 empregados, eles estudando, um expediente, e o resto era fazendo caderno. Eu botava na mala do carro e saía vendendo. E quando eu voltava no final de semana, já tinha outro tanto para eu levar para lá também. É uma pena a imagem 1 ter... Pronto, já que não tem a imagem 1, deixa essa aqui mesmo. Pronto, a Caderzil começou, era aquela branca de cima ali, ó. Na rua José Firmino da Silva, aquela rua que dá acesso ao Distrito dos Mecânicos. Era aqui. Hoje não é mais isso. Derrubaram, fizeram outra construção. Pronto. Então, comecei a trabalhar ali. No primeiro ano, nós fizemos e vendemos 15 mil cadernos. Aí estava pequeno aí. Aí eu mudei para a Liberdade, mais 2. Aí eu mudei para a Liberdade, aí, na rua Martim Júnior, 841, na Liberdade. Aí hoje é a Igreja Congregacional da Liberdade. Certo? Eu vendia a eles. E não era tudo não, era só aquela parte azul. Aí depois a empresa foi crescendo, essa parte que está mofada ali era uma oficina, que era do mesmo dono daquilo ali, e era alugado. Aí eu comprei aquela parte, comprei essa, e fui ampliando. Para vocês verem, aluguei a de baixo, a próxima imagem, aluguei essa,
e saía alugando. Ali na frente tinha umas casas que eu tinha alugado, aqui atrás também eu tinha alugado, quer dizer, eu não tinha mais para onde crescer. E eu estava atrás de um imóvel maior para ir para lá. Foi quando surgiu a oportunidade de alugar aquele prédio onde nós estamos hoje, que foi a renovadora de pneus Teixeira, na época. A próxima imagem, por favor. Não, não é essa não. Não, também não. Essa. Então, Pneus Teixeira era isso aí, para você ver, estava abandonado lá, fazia 5 anos que estava fechado, quebraram, e eu fui e aluguei, não comprei, aluguei, porque eu não podia comprar, aluguei para eles lá. E fiquei 3 anos alugado, arrumei aquilo ali tudinho, certo? E fiquei 3 anos lá. Com 3 anos, eu adquiri o imóvel, através da Sinep, do governo do estado. A Sinep comprou o imóvel e financiou para mim. E eu comecei a trabalhar, e a partir dali, começou também o desenvolvimento maior da Cadesil. Ainda naquele ano, eu comecei, depois que eu fiz uma melhora grande, no prédio, vocês estão vendo que esse prédio está bem deteriorado aí, certo? Eu comecei a investir em máquinas e equipamentos. Comecei a investir em máquinas e equipamentos. E a coisa foi mudando, foi aumentando. Saí do caderno plastificado, continuei com ele, que ele era o carro-chefe. E fui também para o caderno capa dura, porque essas alturas eu já tinha máquina, já não comprava mais miolo, já não comprava mais a capa, já era tudo produzido lá. E nós começamos a desenvolver. No entanto, na época, ainda lá na Martins Júnior, como eu disse a vocês, a questão da inflação, era muito difícil trabalhar naquela época. Você não tinha ideia de nada, de preço, não tinha ideia de nada. Era uma loucura. O supermercado era assim, nos carrinhos. Era uma loucura. E meu capital não era grande, não. Meu capital na época, em 1993, era $7.000. Porque na época só se falava em dólar. Se comprava em dólar, se vendia em dólar, na hora de faturar, faturava em cruzeiro. Na época, acho que era cruzeiro. Entendeu? Então foi muito difícil também naquela época. E a gente começou a desenvolver, saímos de uma produção manual para uma produção automatizada, certo? E nós chegamos aqui em 2000, no ano 2000. 93, quando começamos, naquela casinha branca lá, em 2000 chegamos aí, começamos, depois que eu comprei, aí comecei a ajeitar o prédio lá. Começamos a comprar novos equipamentos, investir em novos equipamentos, colocando mais representantes comerciais. Hoje nós temos 68 representantes do Iapó, que é o Chuí, nós vendemos para todo o Brasil. E foi desenvolvendo, e graças a Deus a coisa foi andando. Também começaram a aparecer concorrentes mais fortes, fazendo negócios com preço muito baixo para ver se me quebrava, para ver se eu desistia. Para vocês terem uma ideia, o meu caderno, quando eu fiz o primeiro ano, que falava em dólar, era $4. E essa empresa de uma pessoa, não, era $6. E essa empresa de uma pessoa copiou o caderno, porque eu não pude patentear, copiou o caderno e lançou no mercado a $4, 50% em dólar. Digo, vou quebrar. Não tem jeito, vou quebrar. Não aguento. Eles, uma potência, e eu, no fundo do quintal. Mas Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Aí eu liguei para um amigo meu lá em São Paulo, e ele era gerente da Propasa, uma antiga fábrica de caderno que tinha, lá em São Paulo. Contei a minha situação a ele, ele disse, pegue seu caderno, bota debaixo do braço e venha-se embora para cá. Peguei meu caderno, botei numa mochila e fui embora para São Paulo. Quando cheguei lá, me encontrei com ele e fui para o Carrefour, supermercado francês, grande, lá em São Paulo.
E toda a minha produção eu botei lá no Carrefour a $7. E ele vendendo aqui a 4. Aí eles, cadê o homem? Acabou, morreu, quebrou. Quando foi no fim da safra, que a gente, caderno é safra, sai de um ano para o outro, aí ele soube que eu tinha vendido meu caderno todinho no Carrefour por $7 e ele perdeu meio mundo de dinheiro, é tanto que quebrou depois, praticando o dumping, né? Para me quebrar, e no fim quem quase quebra foi ele. Aí foi quando eu comecei a baixar meus custos, produzindo tudo dentro de casa, investindo em mídia, botando novos representantes. E no ano de 2006, os frutos, a partir de 2004, 2005, os frutos começaram a aparecer. E em 2006, a imagem 7, por favor, em 2006, esse aqui é isso mesmo, isso aqui é da revista Exame, da Editora Abril, acho que todo mundo já ouviu falar na Editora Abril, lá de São Paulo, que fazia Veja, Exame, Cláudia, meio monte de coisa. Então a editora A Exame, fazendo uma pesquisa junto à Receita Federal, e fez, todo ano ela fazia o ranking das 100 empresas de porte médio que mais cresceram no Brasil. E nesse ano, não dá para vocês verem aí, porque está um pouco borrado, a Caderzil está ali, naquele vermelho ali, ó. Das 100 empresas de porte médio que mais cresceram no Brasil, a Caderzil foi a 48. No Brasil, não foi na Paraíba. Foi a 48. A próxima, por favor. Já em 2009, aí não foi mais as 100, as 200 empresas que mais crescem no Brasil, de porte médio que mais cresce no Brasil. A Caderzil ficou em 186 e a São Brás 194. Nós crescemos mais do que a São Brás. Não é que nós crescemos, ficamos uma indústria maior do que a São Brás, não. Nós crescemos em termos percentuais. Em termos percentuais, crescemos mais do que a São Brás, a empresa que eu tinha trabalhado. Agora quem está dizendo sou eu não, é a Exame. Inclusive está aqui a revista. E depois disso aí, eu comecei a botar novos representantes e começamos também a participar de feira escolar lá em São Paulo, no Parque do Anhembi. A próxima, por favor. Não. Sumiu. Aí, aqui a Caderzil no Anhembi, botando a cara de fora. Aí você vê que é o Parque do Anhembi, não sei se alguém conhece o Parque do Anhembi lá em São Paulo, é um mundo, só indústrias grandes e tal, mas a Caderzil, muito enxerida, foi para lá. Isso aqui foi a nossa primeira exposição na feira escolar, que é a segunda feira escolar que nós participamos, em 2006. E a partir daí, nós começamos a abrir novos negócios, novos representantes, e a empresa foi se desenvolvendo. Ainda em 2006, mais ou menos, nós ficamos entre os 100 maiores contribuintes do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços do Estado da Paraíba. A próxima, por favor. Aqui foi quando eu recebi o prêmio de empresário do ano, na noite que... A próxima, a outra. Aqui. Aí a governadora, na época, Laura Emília Lucena, que era vice de Cássio estava fora do país, e ela foi para esse evento dos 100 maiores contribuintes de ICM do Estado da Paraíba, e nós ficamos em 84 lugar, 84º lugar, e recebemos também esse prêmio aí, que foi de empresário do ano. Tudo com muito sacrifício e com muita luta. Não foi fácil chegar aí, tá certo? Muito sacrifício e muita luta. Eu sempre fui indignado
com a carga tributária do Brasil. Não só pela carga tributária do Brasil, mas pela injustiça social. Se vocês, hoje não existe mais, mas se vocês, antigamente, fosse ali em Orlando, da banca de revista, encostava seu carrão lá, pegava a Veja, pegava a Playboy, pegava não sei o quê, pegava o jornal o Globo, pegava a Folha de São Paulo, botava debaixo do braço, ia para casa, zero de imposto. Zero de imposto. Não tinha imposto. Enquanto o caderno, 38% de imposto. 38% de imposto. E todo mês, nós caderneiros do Brasil, nos reunimos na Associação Brasileira da Indústria Gráfica, que ficava no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, e um dia eu levantei essa questão. E decidimos formar uma comissão para ir até Brasília. Um dos participantes conhecia um deputado lá e solicitou que esse deputado entrasse com a PEC, um pedido de emenda à Constituição, para tirar o imposto do caderno. Porque caderno é cultura. A revista que tem zero, quem é que comprava uma revista Veja, uma Playboy? Quem tem dinheiro, classe média alta, não pagava imposto. Mas o coitado do rapazinho que mora na periferia paga 38% do caderno. No caderno de R$10, quase R$4 é de imposto. Eu estou dizendo isso não é porque eu não queria pagar imposto, mesmo porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, empresário não paga imposto não. Empresário não paga imposto. Quem paga o imposto é o consumidor final. Esse sim é quem paga o imposto. Vocês têm ideia, eu tenho uma fonte de água, Savoy. Quem conhece a água Savoy aqui? Eu tenho uma fonte de água. Vocês sabem qual é o imposto de água? 42%. 42% o imposto de água. Mas quem paga esse imposto sou eu não. Quem paga é vocês que compraram aqui para eu beber. O empresário paga muito pouco imposto. Nós aqui pagamos pouco imposto, porque quem paga é o consumidor final. Quem compra 1 quilo de feijão paga uma fortuna de imposto, paga mais de 30%. Quem compra um pacote de café paga mais de 30% de imposto. O empresário é apenas um agente arrecadador do Estado, seja do município, do Estado ou da União. E ai dele se ele não pagar esse imposto em dia. Porque está no custo do produto. O consumidor final é quem paga a conta. E realmente o deputado lá deu entrada na PEC, foi para a comissão, tem as comissões lá na Câmara Federal, comissão de tributação, e nos chamaram para ouvir o nosso pleito. E eu fui. A próxima, por favor. Pronto, aí é na Câmara Federal. Eu fui defender a retirada do imposto do caderno. Levei esse exemplo do jornal, da revista e tal. Mas o governo, quando fala em tirar imposto, não tem jeito, não funciona. Eu nem lembro quem era o governo na época, o presidente na época. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos, eu acho. Eu fui lá na Câmara e está na comissão de tributação, defendendo zerar a alíquota do caderno, por causa do consumidor final. Não é por causa de mim não, que eu não pago imposto. Volto a dizer, nós não pagamos imposto, quem paga é o consumidor final. Tá certo? Mas, infelizmente, entra governo, sai governo, e ficou por isso mesmo, não se faz mais nada. Então, minha gente, voltando àquela imagem que tem os 2 prédios lá, por favor. Nós saímos de um imóvel com 40 metros quadrados e viemos para esse aqui, que hoje ele tem 18.900 metros quadrados de área e 11.700 quadrados de área construída. Saímos de um imóvel alugado e esse é próprio, é nosso. E temos também ao lado, nessa rua aqui, isso é uma rua, do lado de cá temos vários galpões também. Tem muito galpão aqui, não é só essa parte não, porque essa foto é antiga. Tem muitos galpões aqui para aumentar a nossa produção aqui.
Saímos também de uma produção anual. No primeiro ano da Caderzil, 1993, nós produzimos 15 mil cadernos. No segundo, 30, no terceiro, 60, e saímos multiplicando. Foi quando fomos para a Liberdade, da Liberdade fomos para aqui, e até antes da pandemia, a nossa produção em venda era de 6 milhões e 500 mil cadernos. 6,5 milhões de cadernos. Infelizmente veio a pandemia, veio a guerra e esse volume baixou consideravelmente. Como tudo baixou, hoje está tudo parado, está complicado. Então, esse é um pouco da história da Caderzil enquanto da sua fundação até hoje. Infelizmente, o nosso tempo está perto de terminar, já fui avisado ali, mas eu queria deixar para vocês que estão começando, mesmo que já está há algum tempo aqui no comércio, alguns conselhos. Não foi fácil chegar aqui, não. Não foi fácil chegar aqui, não. Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, trabalhou muito. Família é tudo. Família é tudo. Quando não presta, não presta, mas quando é boa mesmo. Mas família é tudo. Meus filhos me ajudaram muito, entendeu? E teve percalço, muito obstáculo, sabores. A gente não tinha, os meus filhos, todo mundo em Campinas, no mês de dezembro, pega o carro e vai-se embora para a praia. Meus filhos ficavam trabalhando comigo, botando espiral. Eles pequenos, 11, 12 anos, tinha uma mesa lá, eu botava, e eles ficavam sentados na mesa lá, né? E aqui, ó, botando espiral. Não tinha praia, não tinha férias, mas hoje eles estão vendo que o que eles plantaram na época estão usufruindo hoje. Agora é preciso ter paciência, ter perseverança e ter muito cuidado. O negócio é crer. Se você crê, se você acredita e você tem os pés no chão, você vai sair fora. Tem percalço? Tem. Tem complicação? Tem. Sempre fugir da zona de conforto. A zona de conforto, minha gente, é um perigo. Vocês viram, eu comecei falando de professor. Era professor, tá lá, professor, tá bom, dou aula, vou para casa, recebo contra-cheque. Não fiquei na zona de conforto. Fui para o São Brás, recebi até uma oferta no São Brás para ser gerente da filial de Caruaru. Que o São Brás, na época, quando era aqui, hoje não, está em Cabedelo. Venderam, desmembraram, ficou só o Vitamilha aqui. Eu não fui, porque eu já tinha a Delta Representações Limitada, que é a minha representada, pronta para funcionar. Abdiquei de ser gerente da filial de Caruaru. Talvez se eu tivesse ido, tinha me aposentado como gerente, tinha um salário hoje, não sei lá de quanto, mas não fui. Porque eu não queria, eu sempre fugi da zona de conforto. Pelo amor de Deus, não fiquem na zona de conforto. É um perigo. Para tirar o imposto do caderno. Porque caderno é cultura. A revista tem zero. Quem é que comprava uma revista feia? Uma Playboy? Quem tem dinheiro? Classe média alta. Não pagava imposto. Mas o coitado do rapazinho que mora na periferia paga 30% do caderno. Um caderno de R$10, quase R$44 é de imposto. Eu estou dizendo isso não é porque eu não queria pagar imposto. Mesmo porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o empresário não paga imposto não. O empresário não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. Esse sim é quem paga imposto. Vocês que deram, eu tenho uma fonte de água. Savoia, quem conhece a água Savoia aqui? Eu tenho uma fonte de água. Vocês sabem qual é o imposto de água? 42%. 42% imposto de água. Mas quem paga esse imposto sou eu não. Quem paga vocês que compraram aqui para eu beber. O empresário paga muito pouco imposto. Nós aqui pagamos pouco imposto. Porque quem paga é o consumidor final. Quem compra um quilo de feijão, paga uma fortuna de imposto, paga mais de 30%. Quem compra um pacote de café, paga mais de 30% de imposto. O empresário é apenas um agente arrecadador do Estado, seja do município, do Estado ou da União.
E aí deles se ele não pagar esse imposto em dia. Porque está no custo do produto. O consumidor final tem que pagar. E realmente o deputado lá deu entrada na PEC, foi para a comissão, que é as comissões lá da Câmara Federal, comissão de tributação, e nos chamaram para ouvir o nosso pleito. E eu fui. A próxima, por favor. É na Câmara Federal. Eu fui defender a retirada do imposto do caderno. Levei esse exemplo do jornal, da revista e tal. Mas o governo, quando fala em tirar imposto, não tem jeito, não funciona. Eu nem lembro quem era o governador na época, o presidente da época. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos, eu acho. Eu fui lá na Câmara, na comissão de tributação, defendendo zerar o IVA do caderno, por causa do consumidor final. Não é por causa de não, porque não paga imposto. Volta a dizer, nós não pagamos imposto, não paga o consumidor final. Tá certo? Mas, infelizmente, esse governo, sai governo, ficou com isso mesmo, não se faz mais nada. Então, minha gente, voltando àquela imagem que tem os dois prédios lá, por favor. Nós saímos do imóvel com 40 metros quadrados e viemos para esse aqui, que hoje ele tem 18.900 metros quadrados de área e 11.700 quadrados de área construída. Saímos do imóvel alugado e esse é próprio, é nosso. E temos também ao lado dessa rua aqui, isso é uma rua, lá de cá temos vários galpões também, tem muito galpão aqui, não é só esse papo, né? Porque essa foto é antiga. Tem muitos galpões aqui para aumentar a nossa produção aqui. Saímos também de uma produção atual. No primeiro ano da Caderzinho, em 1993, nós produzimos 15 mil cadernos. No segundo, 30, no terceiro, 60, e saímos multiplicando. Foi quando fomos para a Liberdade fomos para aqui. E até antes da pandemia, a nossa produção de venda era de 6 milhões e 500 mil cadernos. 6,5 milhões de cadernos. Infelizmente, veio a pandemia, veio a guerra, e esse volume baixou consideravelmente. Como tudo baixou, hoje está tudo parado, está complicado. Então, esse é um pouco da história da Caderzinho, enquanto da sua fundação até hoje. Infelizmente, o nosso tempo está perto de terminar, vai finalizar ali, mas eu queria deixar para vocês que estão começando, mesmo que já está há um tempo aqui de conversa, alguns conselhos. Não foi fácil chegar aqui, não. Não foi fácil chegar aqui, não. Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, trabalhou muito. Família é tudo. Família é tudo. Quando não presta, mas quando é boa, é boa. Mas família é tudo. Meus filhos me ajudaram muito, entendeu? E teve percalço, muito obstáculo, sabores. A gente não tinha, os meus filhos, todo mundo em Campinas, no mês de dezembro, pegou o carro mais para a praia. Meus filhos estavam trabalhando comigo, lutando espiral. Eles pequenos, 11, 12 anos, tinha uma mesa lá do lado, e eles ficavam sentados na mesa lá, né? E aqui, ó, botando espiral. Não tinha praia, não tinha férias, mas hoje eles estão vendo que o que eles plantaram na época estão usufruindo hoje. Agora é preciso ter paciência, ter perseverança e ter muito cuidado. O negócio é crer. Se você crê, se você acredita e você tem os pés no chão, você vai sair fora. Tem percalço? Tem. Tem complicação? Tem. Sempre fugir da zona do conforto. A zona do conforto, minha gente, é um perigo. Vocês viram, comecei falando de professor. Era professor lá, professor lá, na casa, esse contra-chefe. Não
fiquei na zona de conforto. Fui para o São Brás, recebi até uma oferta do São Brás para ser gerente da filial de Caruaru. O São Brás, na época, quando era aqui, hoje não tem cabideiro. Entendeu? O mercado ficou só 30 mil aqui. Eu não fui, porque eu já tinha a Delta Representação Limitada, que é minha representada, pronta para funcionar. Abdiquei de ser gerente da filial de Caruaru. Talvez se eu tivesse ido e me aposentado como gerente, com salário hoje, não sei quanto, mas não fui. Porque eu não queria, eu sempre fugi da zona de conforto. Pelo amor de Deus, não fiquem na zona de conforto. É um perigo. Não tenham medo de concorrência. Eu sou louco de concorrência. Adoro concorrência. Porque se não fosse a concorrência, eu ainda hoje estava fazendo esse tipo de caderno que nem ele faço mais. Hoje é coisas totalmente modernas, diferentes. Se eu tivesse medo de concorrência, eu continuava naquele prédio branco, lá em cima. Mas a concorrência me jogou aqui. Eu adoro concorrência. Porque se não fosse a concorrência, eu ainda hoje estava fazendo esse tipo de caderno que nem ele faz na instituição para tirar o imposto do caderno. Porque caderno é cultura. A revista tem zero. Quem é que comprava uma revista feia? Uma Playboy? Quem tem dinheiro, classe média alta, não pagava imposto. Mas o coitado do rapaz indo que mora na periferia paga 38% do caderno. Um caderno de R$10, quase R$44 é de imposto. Eu estou dizendo isso não é porque eu não queria pagar imposto. Mesmo porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o empresário não paga imposto não. O empresário não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. Esse sim é quem paga imposto. Vocês têm ideia, eu tenho uma fonte de água, Savoia, quem conhece a água Savoia aqui? Eu tenho uma fonte de água. Vocês sabem qual é o imposto de água? 42%. 42% do imposto de água. Mas quem paga esse imposto sou eu não. Quem paga é vocês que compraram aqui para eu beber. O empresário paga muito pouco imposto. Nós aqui pagamos pouco imposto. Porque quem paga é o consumidor final. Quem compra um quilo de feijão paga uma fortuna de imposto, paga mais de 30%. Quem compra um pacote de café paga mais de 30% de imposto. O empresário é apenas um agente arrecadador do Estado, seja do município, do Estado ou da União. E aí dele se ele não pagar esse imposto em dia. Porque está no custo do produto. O consumidor final é quem paga a taxa. E realmente o deputado lá deu entrada na PEC, foi para a comissão, que é as comissões lá da Câmara Federal, comissão de tributação, e nos chamaram para ouvir o nosso pleito. E eu fui. A próxima, por favor. É na Câmara Federal. Eu fui defender a retirada do imposto do caderno. Levei esse exemplo do jornal, da revista e tal. Mas o governo, quando fala em tirar imposto, não tem jeito, não funciona. Eu nem lembro quem era o governador na época, o presidente da época. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos, eu acho. Eu fui lá na Câmara, na comissão de tributação, defendendo zerar o IVA do caderno, por causa do consumidor final. Na verdade, não, tem que pagar imposto. Volto a dizer, para não pagar de imposto, para pagar o consumidor final. Certo? Mas, infelizmente, esse governo, sai do governo, ficou com isso mesmo, não se faz mais nada. Então, minha gente, voltando àquela imagem que tem os dois prédios lá, por favor. Nós saímos do imóvel com 40 metros quadrados e viemos para esse aqui, que hoje ele tem 18.900 metros quadrados de área e 11.700 quadrados de área construída. Saímos do imóvel alugado e esse é próprio, é nosso. E temos também ao lado dessa rua aqui, isso é uma rua, lá de cá temos vários galpões também. Tem muito galpão aqui, não é só esse papo, né? Porque essa foto é antiga. Tem muitos galpões aqui para aumentar a nossa produção aqui.
Saímos também de uma produção atual. No primeiro ano da Cadezinha, em 1993, nós produzimos 15 mil cadernos. No segundo, 30, no terceiro, 60, e saímos multiplicando. Foi quando fomos para a Liberdade fomos para aqui. E até antes da pandemia, a nossa produção de venda era de 6 milhões e 500 mil cadernos. 6,5 milhões de cadernos. Infelizmente, veio a pandemia, veio a guerra, e esse volume baixou consideravelmente. Como tudo baixou, hoje está tudo parado, está complicado. Então, esse é um pouco da história da Cadezinho, enquanto da sua fundação até hoje. Infelizmente, o nosso tempo está perto de terminar, vai finalizar ali, mas eu queria deixar para vocês que estão conversando, mesmo que já está há um tempo aqui de conversa, alguns conselhos. Não foi fácil chegar aqui, não. Não foi fácil chegar aqui, não. Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, trabalhou muito. Família é tudo. Família é tudo. Quando não presta, não presta, mas quando é boa, é boa. Mas família é tudo. Meus filhos me ajudaram muito, entendeu? E teve percalços, muito obstáculo, sabores. A gente não tinha, os meus filhos, todo mundo em Campina, no mês de dezembro, pega o carro e vai se para a praia. Meus filhos estavam trabalhando comigo, lutando espiral. Eles pequenos, 11, 12 anos, tinha uma mesa lá do lado, e eles ficavam sentados na mesa lá, né? E aqui, ó, lutando espiral. Não tinha praia, não tinha férias, mas hoje eles estão vendo que o que eles plantaram na época estão usufruindo hoje. Agora é preciso ter paciência, ter perseverança e ter muito cuidado. O negócio é crer. Se você crê, se você acredita e você tem os pés no chão, você vai sair fora. Tem percalço? Tem. Tem complicação? Tem. Sempre fugir da zona do conforto. A zona do conforto, minha gente, é um perigo. Você vê, comecei falando de professor. Era professor lá, professor lá, a casa, recebo contra-cheque. Não fiquei na zona de conforto. Fui para o São Brás. Recebi até uma oferta do São Brás para ser gerente da filial de Caruaru. Que o São Brás, na época, quando era aqui, hoje não tem cabelo. Entenderam? O mercado ficou só um vitamina aqui. Eu não fui, porque eu já tinha a Delta Representação Limitada, a minha representada, pronta para funcionar. Abdiquei de ser gerente da filial de Caruaru. Talvez se eu tivesse Constituição para tirar o imposto do caderno. Porque caderno é cultura. A revista que tem zero, quem é que comprava uma revista Veja, uma Playboy? Quem tem dinheiro, classe média alta, não pagava imposto. Mas o coitado do rapazinho que mora na periferia paga 38% do caderno. No caderno de R$10, quase R$4 é de imposto. Eu estou dizendo isso não é porque eu não queria pagar imposto, mesmo porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, empresário não paga imposto não. Empresário não paga imposto. Quem paga o imposto é o consumidor final. Esse sim é quem paga o imposto. Vocês têm ideia, eu tenho uma fonte de água, Savoy. Quem conhece a água Savoy aqui? Eu tenho uma fonte de água. Vocês sabem qual é o imposto de água? 42%. 42% o imposto de água. Mas quem paga esse imposto sou eu não. Quem paga é vocês que compraram aqui para eu beber. O empresário paga muito pouco imposto. Nós aqui pagamos pouco imposto, porque quem paga é o consumidor final. Quem compra 1 quilo de feijão paga uma fortuna de imposto, paga mais de 30%. Quem compra um pacote de café paga mais de 30% de imposto. O empresário é apenas um agente arrecadador do Estado, seja do município, do Estado ou da União. E ai dele se ele não pagar esse imposto em dia. Porque está no custo do produto. O consumidor final é quem paga a conta. E
Realmente o deputado lá deu entrada na PEC, foi para a comissão, tem as comissões lá na Câmara Federal, comissão de tributação, e nos chamaram para ouvir o nosso pleito. E eu fui. A próxima, por favor. Pronto, aí é na Câmara Federal. Eu fui defender a retirada do imposto do caderno. Levei esse exemplo do jornal, da revista e tal. Mas o governo, quando fala em tirar imposto, não tem jeito, não funciona. Eu nem lembro quem era o governador na época, o presidente na época. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos, eu acho. Eu fui lá na Câmara e está na comissão de tributação, defendendo zerar a alíquota do caderno, por causa do consumidor final. Não é por causa de mim, não, que eu não pago imposto. Volto a dizer, nós não pagamos imposto, quem paga é o consumidor final. Tá certo? Mas, infelizmente, entra governo, sai governo, e ficou por isso mesmo, não se faz mais nada. Então, minha gente, voltando àquela imagem que tem os dois prédios lá, por favor. Nós saímos de um imóvel com 40 metros quadrados e viemos para esse aqui, que hoje ele tem 18.900 metros quadrados de área e 11.700 quadrados de área construída. Saímos de um imóvel alugado, e esse é próprio, é nosso, e temos também ao lado, nessa rua aqui, isso é uma rua, do lado de cá temos vários galpões também, tem muito galpão aqui, não é só essa parte não, porque essa foto é antiga, tem muitos galpões aqui para aumentar a nossa produção aqui. Saímos também de uma produção anual. No primeiro ano da Caderzil, 1993, nós produzimos 15 mil cadernos. No segundo, 30, no terceiro, 60, e saímos multiplicando. Foi quando fomos para a Liberdade, da Liberdade fomos para aqui, e até antes da pandemia, a nossa produção em venda era de 6 milhões e 500 mil cadernos. 6,5 milhões de cadernos. Infelizmente veio a pandemia, veio a guerra e esse volume baixou consideravelmente. Como tudo baixou, hoje está tudo parado, está complicado. Então, esse é um pouco da história da Caderzil enquanto da sua fundação até hoje. Infelizmente o nosso tempo está perto de terminar, já fui avisado ali, mas eu queria deixar para vocês que estão começando, mesmo que já está há algum tempo aqui no comércio, alguns conselhos. Não foi fácil chegar aqui, não. Não foi fácil chegar aqui, não. Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, trabalhou muito. Família é tudo. Família é tudo. Quando não presta, não presta, mas quando é boa mesmo. Mas família é tudo. Meus filhos me ajudaram muito, entendeu? E teve percalço, muito obstáculo, sabores. A gente não tinha, os meus filhos, todo mundo em Campinas, no mês de dezembro, pega o carro e vai-se embora para a praia. Meus filhos ficavam trabalhando comigo, botando espiral. Eles pequenos, 11, 12 anos, tinha uma mesa lá, eu botava, e eles ficavam sentados na mesa lá, né? E aqui, ó, botando espiral. Não tinha praia, não tinha férias, mas hoje eles estão vendo que o que eles plantaram na época estão usufruindo hoje. Agora é preciso ter paciência, ter perseverança e ter muito cuidado. O negócio é crer. Se você crê, se você acredita e você tem os pés no chão, você vai sair fora. Tem percalço? Tem complicação? Tem. Sempre fugir da zona de conforto. A zona de conforto, minha gente, é um perigo. Vocês viram, eu comecei falando de professor. Era professor, tá lá, professor, tá bom, dou aula, vou para casa, recebo contra-cheque. Não fiquei na zona de conforto. Fui para o São Brás, recebi até uma oferta no São Brás para ser gerente da filial de Caruaru. Que o São Brás, na época, quando era aqui, hoje não, está em Cabedelo. Venderam, desmembraram, ficou só o Vitamilha aqui. Eu não fui, porque eu já tinha
a Delta Representações Limitada, que é a minha representada, pronta para funcionar. Abdiquei de ser gerente da filial de Caruaru. Talvez se eu tivesse ido, tinha me aposentado como gerente, tinha um salário hoje, não sei lá de quanto, mas não fui. Porque eu não queria, eu sempre fugi da zona de conforto. Pelo amor de Deus, não fiquem na zona de conforto. É um perigo. Não tenham medo de concorrência. Eu sou louco por concorrência. Adoro concorrência. Porque se não fosse a concorrência, eu ainda hoje estava fazendo esse tipo de caderno que nem ele faz uma concorrência me jogou. Me jogou aqui. Não tenham medo de concorrência. Tudo que vocês forem fazer, façam bem feito. Façam o melhor. Porque aí a concorrência fica para trás. Eu escapei ali porque eu fiz um produto diferente. E bem feito. Na época era bem feito. Eu fiz um produto diferente. Se eu fosse fazer o que já tinha no mercado, eu não tinha nem saído do canto. Tudo que vocês forem fazer, façam bem feito e procure ser diferente do que existe no mercado. Não adianta vocês, eu vou fazer uma sandália parecida com a Havaiana, vai rasgar a boca. Não dá. Faça uma sandália diferente, um layout diferente, um design diferente, um solado diferente, uma correia diferente, bota um brilho na correia, bota uma diferença. Pelo amor de Deus, nunca confundam lucro com apurado. O que entra no caixa de vocês, na conta de vocês, não é de vocês. É, em primeiro lugar, se for indústria, do fornecedor de matéria-prima. Em segundo lugar, de impostos. Terceiro lugar, da folha de pagamento. Quarto lugar, dos encargos sociais. Quinto lugar, água, luz, manutenção, parará, manutenção de máquinas e equipamentos. E o que sobrar, aí sim, é de vocês, que é a menor parte. Os governos municipal, estadual e federal, eles são nossos sócios majoritários. Só que ele nunca foi lá na empresa botar um prego na parede para pendurar um avará. E aí de você se não levar o dele todo fim de mês. Vocês retirem das empresas de vocês o estritamente necessário para a sobrevivência de vocês. Não é porque a empresa de vocês seja serviço, comércio, indústria, então já entrou um bom dinheiro, vou trocar de carro amanhã. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Fique com o carrinho que vocês têm e aquele dinheiro que sobrou a mais, invista no negócio de vocês, com a Constituição, para tirar o imposto do caderno. Porque caderno é cultura. A revista que tem zero, quem é que comprava uma revista Veja, uma Playboy? Quem tem dinheiro, classe média alta, não pagava imposto. Mas o coitado do rapazinho que mora na periferia paga 38% do caderno. No caderno de R$10, quase R$4 é de imposto. Eu estou dizendo isso não é porque eu não queria pagar imposto, mesmo porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, empresário não paga imposto não. Empresário não paga imposto. Quem paga o imposto é o consumidor final. Esse sim é quem paga o imposto. Vocês têm ideia, eu tenho uma fonte de água, Savoy. Quem conhece a água Savoy aqui? Eu tenho uma fonte de água. Vocês sabem qual é o imposto de água? 42%. 42% o imposto de água. Mas quem paga esse imposto sou eu não. Quem paga é vocês que compraram aqui para eu beber. O empresário paga muito pouco imposto. Nós aqui pagamos pouco imposto, porque quem paga é o consumidor final. Quem compra 1 quilo de feijão paga uma fortuna de imposto, paga mais de 30%. Quem compra um pacote de café paga mais de 30% de imposto. O empresário é apenas um agente arrecadador do Estado, seja do município, do Estado ou da União. E ai dele se ele não pagar esse imposto em dia. Porque está no custo do produto. O consumidor final é quem paga a conta. E
Realmente o deputado lá deu entrada na PEC, foi para a comissão, tem as comissões lá na Câmara Federal, comissão de tributação, e nos chamaram para ouvir o nosso pleito. E eu fui. A próxima, por favor. Pronto, aí é na Câmara Federal. Eu fui defender a retirada do imposto do caderno. Levei esse exemplo do jornal, da revista e tal. Mas o governo, quando fala em tirar imposto, não tem jeito, não funciona. Eu nem lembro quem era o governador na época, o presidente na época. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos, eu acho. Eu fui lá na Câmara e está na comissão de tributação, defendendo zerar a alíquota do caderno, por causa do consumidor final. Não é por causa de mim, não, que eu não pago imposto. Volto a dizer, nós não pagamos imposto, quem paga é o consumidor final. Tá certo? Mas, infelizmente, entra governo, sai governo, e ficou por isso mesmo, não se faz mais nada. Então, minha gente, voltando àquela imagem que tem os dois prédios lá, por favor. Nós saímos de um imóvel com 40 metros quadrados e viemos para esse aqui, que hoje ele tem 18.900 metros quadrados de área e 11.700 quadrados de área construída. Saímos de um imóvel alugado, e esse é próprio, é nosso, e temos também ao lado, nessa rua aqui, isso é uma rua, do lado de cá temos vários galpões também, tem muito galpão aqui, não é só essa parte não, porque essa foto é antiga, tem muitos galpões aqui para aumentar a nossa produção aqui. Saímos também de uma produção anual. No primeiro ano da Caderzil, 1993, nós produzimos 15 mil cadernos. No segundo, 30, no terceiro, 60, e saímos multiplicando. Foi quando fomos para a Liberdade, da Liberdade fomos para aqui, e até antes da pandemia, a nossa produção em venda era de 6 milhões e 500 mil cadernos. 6,5 milhões de cadernos. Infelizmente veio a pandemia, veio a guerra e esse volume baixou consideravelmente. Como tudo baixou, hoje está tudo parado, está complicado. Então, esse é um pouco da história da Caderzil enquanto da sua fundação até hoje. Infelizmente o nosso tempo está perto de terminar, já fui avisado ali, mas eu queria deixar para vocês que estão começando, mesmo que já está há algum tempo aqui no comércio, alguns conselhos. Não foi fácil chegar aqui, não. Não foi fácil chegar aqui, não. Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, trabalhou muito. Família é tudo. Tire só para comprar o arroz com feijão e o cuscuz e o leite e o ovo, porque foi assim que eu fiz. Nunca me empolguei, nunca tirei além do necessário dessa empresa aí. Nunca. O cliente sempre tem razão, seja no serviço, no comércio e na indústria. Por chato que seja o cliente, eu tenho uns clientes que são chatos, mas eu dou cada risada com eles, que é uma beleza. Ele me manda um pedido, eu vendo, ganho meu dinheiro, ele é chato, eu curto ele. O cliente tem sempre razão. Não é porque um cliente foi chato que vocês vão atender ele mal. Não. O cliente é o ar que a empresa respira. Sem ele, não tem respiração, não tem desenvolvimento. Outra coisa importante também é vocês dizer, puxa, eu tenho meu negócio aqui, e o meu concorrente ali tem o mesmo negócio que eu tenho, ele vende essa peça por tanto, eu tenho que vender mais barato do que ele. Poxa, você pode vender essa peça mais barata do que ele? Os teus custos dizem que você pode vender mais barato do que ele? Se não dá para vender mais barato do que ele, não venda porque você vai quebrar. Sai do ramo. Nunca acompanhe preço de concorrente, porque o concorrente às vezes baixa o preço para você desistir, parar e depois ele voltar ao preço normal. É muito complicado. O olho do dono engorda o boi, já dizia meu avô. Eu só acredito num negócio onde os
os donos abrem e fecham. Estão lá. Conta-se que Henry Ford, fundador da Ford, um dia entrou na fábrica dele e andando, e abaixou-se e apanhou um clips. Abaixou, apanhou outro. Quando terminou a caminhada dele, estava com a mão cheia de clips de papel. Botou lá. Mas, seu Ford, o senhor está apanhando o negócio? Tá? Não, deixa aqui. Esse negócio é bom, vou botar uma fábrica disso para mim, porque se gasta muito. E botou uma fábrica de clips. Ford, Henry Ford. Quer dizer, o olho do dono vê. Não porque é meu irmão, é meu cunhado, eu confio. Em negócio, não confie nem na roupa do couro. Pega fogo. Não estou dizendo aqui que ninguém é desonesto, mas o olho do dono raciocina mais do que o melhor dos funcionários. Isso quer dizer que você... Hoje eu tenho 6 gerentes, eu entrego a eles, mas eu estou dentro, todo dia estou na empresa. Antigamente eu era o primeiro a sair, a primeira a chegar e o último a sair. Hoje eu sou o último a chegar de manhã e o primeiro a sair de tarde, porque hoje eu posso descansar um pouco, fazer minha caminhada lá no Parque da Criança. Ando com o tênis no carro, 3 horas, boto o tênis e vamos embora caminhar. E eles ficam tocando a empresa lá. Agora, para isso, tive que percorrer 30 anos. A Cadesil, agora em agosto, faz 30 anos. Todo início é difícil. Tudo que vai se começar do zero é difícil, é uma incógnita, tem o medo, tem a apreensão. Mas bota o joelho no chão, conversem com Deus. Deus vai dar a luz, vai ensinar o caminho, o discernimento. Deus é bom. Ele é muito bom. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Ele é muito bom. Este ano de 2023 tem um prenúncio de um péssimo ano. Eu não estou botando água no chope de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas estamos acompanhando essa quebradeira de banco no mundo. Está muito complicado. O segundo maior banco da Suíça, a Suíça era a segurança de quem tinha dinheiro para guardar dinheiro. Hoje está perdendo, porque o segundo maior banco de lá quebrou. E quem absorveu ele foi o primeiro, o maior banco da Suíça. E se ele quebrar, o mundo quebra junto com ele. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil e no Brasil pior. Desculpem se tem algum eleitor de Lula aqui, principalmente com esse governo. Está acabando com o país. Então vocês pensem, reflitam, sejam simples, deixem para usufruir alguma coisa no futuro. Vamos atravessar esse deserto pelo qual nós estamos passando. Os israelitas não passaram 40 anos no deserto, por que é que a gente não pode passar um?